Olá, nós já conversamos sobre visão sistêmica, sobre liderança, sobre gestão de pessoas e no último módulo falamos de estratégia. Agora, a boa estratégia ela tem a ver com a ação e não com a teoria, porque já aprendemos como colocar e fazer um mapa, como enxergar os ambientes internos e externos, definir pontos fortes e pontos fracos. E agora? Temos um plano de ação com 5W2H, mas como isso vai para a prática? E como é que a gente consegue acompanhar que realmente o que a gente planejou estrategicamente vai funcionar? Para conversar sobre esse assunto com vocês hoje, eu convidei o Dr. Rodrigo Leite, meu amigo, meu parceiro, presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Executivos do Rio de Janeiro e tem uma consultoria de gestão de clínicas. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação aqui conosco hoje. Doutor André Chiga, muito obrigado pelo convite e é uma honra estar participando aqui da plataforma da Anadem, né? É muito agradável estar conosco, obrigado pela confiança. Vamos lá, eu quero que você conte para a gente essa ferramenta sensacional que a gente pode usar nas nossas empresas, que eles, como donos de plataformas, podem usar, que é o Balance Scorecard, famoso BSC. Você pode dar uma dica para a gente sobre essa ferramenta? Definição. Claro, Chiga. É um sistema de medição de desempenho e gestão estratégica baseada em indicadores financeiros e não financeiros, organizados de forma equilibrada em torno de 4 perspectivas. Essa é a definição clássica de Kaplan e Norton sobre o Balance Scorecard. E posso colocar aqui que achei fantástica essa definição quando eles deram atenção aos indicadores financeiros e não financeiros. Então, vamos partir para as 4 perspectivas principais, né, Chiga, dos indicadores, do BSC. Né, as perspectivas clássicas, né, o cliente, as perspectivas financeiras, processos internos e aprendizado e crescimento. Em cima dessas 4 perspectivas, eles conseguiram tomar base para a tomada de decisões de maneira mais assertiva. Muito legal. O que eu entendo é que por muito tempo, quando se falava em controles, lembra-se logo dos controles financeiros. E com essa definição aí de Kaplan, eles colocam o cliente como uma peça fundamental, os processos e a organização interna de como os processos estão escritos e treinados, e o aprendizado contínuo, que aí tem tudo a ver com a Universidade Corporativa da Anadem. Então, Balance Scorecard é uma ferramenta, pode ser usada no dia a dia, com 4 perspectivas. Agora, existem dentro dessas 4 perspectivas, Rodrigo, 5 princípios importantes. Vamos esmiuçar cada um deles? Com certeza, vamos nessa. Olha, primeiro princípio, Chiga, traduzir a estratégia em termos operacionais. Bom, o que é isso? Basicamente, tirar do papel. Nós precisamos ter tudo desenhado, tudo escrito, mas precisamos tirar do papel, precisamos colocar em prática para testar o funcionamento dessa ideia e poder ajustá-la. E para isso, nós vamos precisar alinhar a organização com todo esse plano estratégico. Que nós conversamos no módulo de estratégia que uma das questões importantes de falha de um planejamento estratégico é exatamente o não desdobramento, a falta de comunicação, a falta de sinergia entre os departamentos. Então, esses 2 principais princípios, traduzir a estratégia para os níveis operacionais e alinhar com a organização para que todos estejam caminhando no mesmo sentido, que é a visão do negócio. E aí entra já o terceiro princípio, que é tornar essa estratégia uma tarefa de todos. Quer dizer, a gente fala exatamente de visão sistêmica, estratégico, tático e operacional. Essa ferramenta, olhando por 4 perspectivas, nos ajuda a enxergar esse caminho, essa construção contínua da equipe inteira. Essa linha? Perfeitamente, Chiga. Nós precisamos ter esse alinhamento. É importante que a gestão tenha as ideias e coloque, desde como é dito aí, né, pelo chão de fábrica, todo mundo, toda a equipe precisa estar alinhada, precisa estar falando a mesma linguagem, seguindo, vamos falar, os princípios, né, os valores, a missão e a visão da empresa, para que a gente consiga fazer esse caminho de uma maneira mais tranquila. Então, é muito, muito importante
que a ideia seja passada para cada pessoa, para cada funcionário, para cada colaborador, e que ele entenda o seu papel e a sua responsabilidade dentro do sistema, dentro da engrenagem. E ainda temos mais 2 princípios, que é transformar essa estratégia num processo contínuo e mobilizar essa mudança por meio da liderança executiva. Então, são esses 5 princípios para usar o tal BSC. Nós começamos... Xiga, quando você fala da mobilizar, né, a liderança executiva, temos que estar atento que se a alta gestão não compra a ideia, nós não conseguimos levar esse processo adiante dentro da empresa. Então, o Balance Scorecard, ele é utilizado e é fundamental a compra da ideia da liderança executiva para que possamos ir descendo degrau a degrau com todos os colaboradores em todos os níveis, cada um com a sua obrigação, com as suas obrigações, seus deveres, né, dentro do processo, para que a gente consiga tudo desenhado, como está aqui, transformar a estratégia em processo contínuo. Isso tem que ser perpétuo. O Xiga não estando presente, o processo tem que continuar, tem que andar. Muito bom. E esse acompanhamento do planejamento estratégico e do plano de ação, ele precisa ter uma sistemática. E essa sistemática, para facilitar a vida de vocês, lembrem-se sempre dos 4 pilares. Então, o seu cliente, a parte financeira, os processos bem desenhados e o crescimento, o aprendizado contínuo. E aí eu trouxe para vocês uma imagem dos pratos chineses, porque é mais ou menos assim que o gestor, o empreendedor, o dono do negócio se sente. Aqui tem 5 pratos, mas o BSC você vai se preocupar com os principais 4 pratos. Então, a dúvida é que, depois de ter um ótimo planejamento estratégico, desenhado minuciosamente, criado um plano de ação, metas usando a ferramenta SMART, como que nós vamos acompanhar se essas estratégias todas estão andando e andando na velocidade que a gente quer, para o caminho certo que a gente quer. Então, conheçam e aproveitem bastante essa ferramenta chamada BSC. Doutor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Gostaria que você resumisse para a gente, então, aqui, a importância do equilíbrio desse Balance Scorecard. Xiga, usando essa imagem como exemplo, precisamos entender que não adianta e não podemos nos preocupar com 1, 2 dos pratos e deixar outros sem o nosso cuidado, sem a nossa atenção. Um exemplo, eu estou muito preocupado com o cliente, mas o processo está de lado. Eu estou muito preocupado com os processos internos, está tudo muito desenhadinho, só que não sai do papel. Eu faço os processos e guardo na gaveta, não estou treinando a minha equipe. Se eu não treino a minha equipe, eu não consigo assistir corretamente ao meu cliente. Se eu não assisto corretamente ao meu cliente, eu tenho problemas financeiros. Eu posso ter uma arrecadação menor, posso ter dificuldade. Então, é importante que, para que você mantenha o funcionamento correto, o equilíbrio entre os 4 pilares principais. Muito legal. Rodrigo, obrigado pela sua participação e nos veremos em breve. Um grande abraço. Um grande abraço.